Olá, gente boa e conectada! Sejam bem-vindos ao melhor congresso online de contabilidade do Brasil. Eu sou Wendel Abreu e estarei com vocês nessa jornada para descobrir uma nova forma de pensar contabilidade. Para isso, em nossa trilha de auditoria contábil, reservamos esse momento para falar sobre o auditor do futuro hoje. Vem comigo! Bom, pessoal, para iniciar a nossa interação, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Quirino pelo convite, né? É uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje e falar de algo que eu gosto muito e estar participando de um evento tão relevante para a classe contábil. Eu, inclusive, sou contador, sou formado em Ciências Contábeis. Atualmente estou fazendo mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, né? Toda a minha carreira profissional foi construída no Banco da Amazônia, onde eu entrei em 2005. E em 2012 eu entrei na auditoria interna e iniciei um caso de amor. Dentro da auditoria interna eu desenvolvi trabalhos de auditoria de conformidade, auditoria operacional, auditoria contábil e atualmente eu trabalho com auditoria de tecnologia da informação. Então, até para atuar nesse ambiente multidisciplinar, eu desenvolvi competências e tirei certificações na área financeira, na área de auditoria, autoavaliação de controle e na área de tecnologia da informação, que é uma área muito rica e pode nos ensinar muito. Mas, como nem tudo se resume à vida profissional, eu sou um amazônida de Santarém do Pará, né, com muito orgulho, embora hoje eu moro em Belém, que é a sede do banco, né? Além disso, eu gosto muito das praias da minha cidade, eu adoro correr, né? Eu gosto muito de correr. Além de correr, minha outra paixão é o Flamengo, sou um flamenguista, né? E também gosto muito de escrever, né? Tenho diversos artigos publicados na revista do Instituto de Auditores Internos do Brasil, né? Que são relacionados a temas variados, né? Normalmente auditoria, compliance, controles internos, gestão de riscos e temas aí afins. Falando em paixão, né? Tem um projeto, uma iniciativa que ganhou uma dimensão muito grande, que é muito conhecida no meio hoje. Se vocês não conhecem, eu recomendo que conheçam, que são as iniciativas Somos Auditores nas redes sociais. Inclusive, eu acredito que eu estou aqui hoje muito mais por ela do que pelas minhas competências e experiências profissionais. Mas, enfim, sem mais delongas, a gente vai começar a falar sobre o auditor do futuro hoje. Mas antes, eu gostaria de fazer um alerta para vocês. Queria alertar, pessoal, que tudo que a gente vai conversar, que a gente vai falar agora aqui nesse momento, desperta alguma polêmica, né? A nossa área ainda tem um excesso de tradicionalidade, então o que eu peço de vocês é mente aberta e também eu peço que vocês entendam que isso tudo vai partir de um ser humano, né? Eu sou falível e não sou o senhor da razão. Então vamos começar. O que está escrito nos livros? O que está escrito nas normas? Todo mundo sabe que para ser auditor é preciso ter alguns requisitos, alguns princípios éticos que são indispensáveis, né? Então a gente sabe que precisa ter objetividade, julgamento profissional, tem que ter confidencialidade, tem que ter ceticismo profissional. Então, quando eu falo de ceticismo, eu lembro muito do William Deming, que diz que em Deus acreditamos, né? Todas as outras coisas precisam de evidências e o auditor ele é muito assim, né? Além disso, integridade, conformidade, comportamento, postura profissional, zelo e competência. Então, até aqui nenhuma novidade para vocês, né? Vocês sabem, conhecem e dominam isso. Quem é estudante já entrou nesse mundo, quem é profissional já está careca de saber, enfim. Mas e o auditor do futuro? O que ele precisa ser? A gente está falando muito do que a gente precisa ter. Mas o que a gente precisa ser para viver nesse mundo VUCA, para viver nesse mundo frenético, nesse mundo que, de certa forma, exige muita adaptação da nossa parte, né? A gente separou aqui para você uma série de perfis que exigem diversas competências, mas o intuito é trazer uma reflexão grande para o nosso mundo, tá, pessoal? E eu gostaria que você pensasse um pouco. O que é o auditor do futuro para vocês? Eu queria que vocês fizessem esse exercício agora aqui comigo. Eu queria que vocês pensassem assim, 10 características, ou 10 perfis, ou 10 competências que um auditor do futuro precisa ter. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Vamos lá.
Nós separamos aqui para vocês 10 perfis para o auditor do futuro. E acredito que vai surpreender muita gente, mas a gente precisa aprender que o auditor ele precisa sair de um patamar para o outro, né? E a gente é uma atividade muito tradicional ainda, e é essa tradicionalidade que, de alguma forma, ela vai ser instigada aqui nesse momento, tá? Então a gente acredita que o auditor do futuro ele precisa ser um auditor fora da caixa, precisa ser um auditor conectado, precisa ser um auditor influencer, precisa ser um auditor agente de transformação, precisa ser um auditor gestor de conflitos, precisa ser um auditor comunicador, precisa ser um auditor conselheiro confiável, precisa ser um auditor globalizado, um auditor humanizado e um auditor digital. Inclusive, eu acho que quando se fala em futuro, se pensa logo em tecnologia, inovação e digital. Isso me faz lembrar o tema do Congresso Brasileiro de Contabilidade desse ano, que infelizmente foi cancelado em virtude do cenário que se pôs aí, que é ser contábil, humano, digital e ético. E eu acho que essa apresentação aqui, ela vai remeter muito a esse assunto. Pessoal, a gente vai falar sobre cada um desses perfis, trazendo um conceito para vocês e alguns insights para gerar essa reflexão que a gente tanto espera. Sobre o auditor fora da caixa, o auditor fora da caixa ele é um profissional que desenvolve uma visão sistêmica e não tem medo de inovar. Quem é um auditor fora da caixa? Ele é uma pessoa, ele é um profissional que ele estuda as áreas de conhecimento para trazer técnicas, métodos, metodologias que aprimorem a atuação e enriqueçam a profissão, sabe? Quando você ouve falar em método ágil lá nos projetos, na área de tecnologia, não te dá uma curiosidade de saber como funciona? Mais do que isso, o auditor fora da caixa ele precisa conhecer, trazer, aproveitar e adaptar. Inclusive essa é uma das filosofias da nossa comunidade Somos Auditores. A gente acredita que o conhecimento na nossa área, né, o que está nos livros, ainda é muito pouco para o que a gente precisa. Então a gente precisa adaptar conhecimento, criar conhecimento e principalmente disseminar conhecimento. Então o auditor fora da caixa, ele desafia os padrões, ele materializa ideias inovadoras, ainda que elas contrariam o senso comum. Então, você para ser um auditor fora da caixa tem que estar preparado para enfrentar a resistência e toda a insatisfação que a mudança ela causa, né? Mas lembre-se o que Einstein nos ensinou, a loucura mesmo para a gente, pessoal, é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? E o auditor fora da caixa, ele representa muito bem tudo que a gente vai falar aqui hoje. Os 10 perfis, eles exercitam muito essa questão. Então o auditor ele não tem só que sair da caixa, ele tem que pegar a caixa e fazer alguma coisa com essa caixa. Então a gente tem que ser inconformado, a gente precisa provocar o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro trabalhando isso. Então a gente trouxe 5 insights aqui para despertar esse senso crítico, né? O primeiro é que não importa o quão duro você trabalha, ou quanto você trabalha, se o paradigma é o mesmo. A gente pode estar trabalhando errado, né? Promova avanços que a profissão precisa. O futuro da profissão depende de você. A gente sabe, como contador e como auditor, que nós somos muito ameaçados, né? Hoje, quando se fala em profissões que vão ser extintas, de vez em quando aparece lá o contador, o auditor. E isso reflete muito, não só como a gente se vê, mas também como as pessoas nos veem, né? E parece que nós somos só operacional, né? Nós somos só fazer e fomos ser substituídos por inteligência artificial ou por outras tecnologias. Mas a gente vai provar para a sociedade que nós não somos só isso. E é muito importante a gente exercitar o cérebro para sair do óbvio e entregar valor. Além disso, não entre no modo automático. Se você faz a mesma coisa todos os dias, algo está errado, tá? Só há crescimento, pessoal, quando tem aquele frio na barriga, quando a gente é desafiado, quando a gente sai da zona de conforto. Por exemplo, eu estou aqui hoje, estou saindo da minha zona de conforto, né? Estou sendo desafiado a participar de um evento que para mim é novo, é algo novo. E então é isso, né? Se tiver muito fácil, não está legal. Se tiver muito cômodo, não está legal. Nós precisamos fazer o que o Alvin nos ensinou. Aprenda, desaprenda e reaprenda.
Na nossa profissão, a gente é acostumado a aprender, e está faltando a gente dar uma sacudida e desaprender algumas coisas que eu considero que são alguns mitos, mas que ainda são muito atrelados à profissão, tá, pessoal? Então, essa é a ideia do auditor fora da caixa. Não esqueçam disso, porque ela vai ter uma grande influência ao longo da nossa apresentação. O segundo perfil que a gente traçou é o auditor conectado. O auditor conectado ele é aquele profissional que se conecta e conecta pessoas. Para quê? Para compartilhar conhecimento e disseminar experiências, né, pessoal? O auditor conectado, ele não pode se comportar como uma ilha, né? Nós não somos uma ilha. A gente precisa ter consciência que ninguém se autocompleta, que ninguém é autossuficiente. Por isso, se relacione e promova relacionamentos movidos pela disseminação e pela troca de conhecimentos, tá? A gente trouxe aqui alguns insights muito interessantes sobre esse perfil. Entrar para a auditoria é como entrar para a universidade. Você tem muitas oportunidades. Isso é verdade, né? Conhecimento é algo que se torna parte do nosso dia, né? E então, para o auditor conectado, o conhecimento do ambiente dele é muito pouco. Então ele precisa se conectar com o ambiente de negócio, com o cenário da profissão, ele precisa se conectar com o ambiente externo, com as partes interessadas, ele precisa se conectar com outros profissionais, com outras realidades. Para você ser conectado, você tem que sair daquele seu mundo, você tem que sair daquela caixa e tem que se abrir com o mundo. Um outro insight é: adote uma abordagem colaborativa e interativa. Você dá e você recebe numa conexão, né? A gente tem alguma visão de network, mas às vezes, quando se fala em network, parece muito aquela coisa interesseira, mas não é o caso. O auditor conectado, ele tem que dar e receber o tempo inteiro. A gente precisa trocar, né? A sociedade de hoje, ela é uma sociedade de troca, né, pessoal? Além disso, é muito importante que a gente não seja monotema, não seja monossegmento, não seja monoindústria. A gente não pode viver bitolado só naquele nosso mundo, né? Então, quando você decide ser auditor, o mundo se abre para você. Então não se feche para o mundo, né? Não faça isso. Você está perdendo a oportunidade de crescer e fazer a profissão crescer, fazer a sua organização crescer, fazer o seu cliente da auditoria crescer, né? Quando você se conecta, você tem muitas possibilidades. Então, seja um homem de negócio. Entenda do negócio. Toda vez que você for fazer uma auditoria, toda vez que você for trabalhar com uma empresa, com um cliente da auditoria especificamente, você precisa ter um papel mais ativo. Você precisa entender do negócio. Você não tem só que entender de auditoria e demonstrações financeiras. Você precisa saber em que contexto isso está inserido. É muito importante você ser um homem de negócio. Isso é indispensável para o auditor do futuro, tá? Às vezes, a gente pensa que o nosso mundo, ele é suficiente, mas a gente é cada vez mais demandado pela sociedade e pelas partes interessadas, né? Nesse momento que a gente vive, principalmente nas empresas privadas, muita gente olhou para a empresa, precisou demitir empregados, e muita gente olhou para a área de auditoria, porque vê a auditoria não como a gente gostaria. Às vezes vê como um centro de custo, às vezes vê como uma atividade dispensável. Essa realidade precisa ser mudada, né? Nós não somos uma obrigação normativa, nós somos importantes e nós entregamos valor. Então, precisamos fazer com que isso seja uma coisa percebida pelas pessoas, percebida pela sociedade, percebida pelas partes interessadas, pelos nossos clientes de auditoria. O próximo perfil que a gente vai falar é o auditor influencer. Isso aqui é algo que, de certa forma, pode gerar alguma polêmica, né? Influencer, mas auditor, o que tem a ver com influência? Tem tudo a ver. O auditor é um profissional que ele exerce liderança inspiradora. Pô, mas eu acho que tem que ser o gestor que tem que ser um influencer. Não, pessoal. Peter Drucker, ele traz uma percepção de liderança muito interessante, né? Segundo ele, o líder, ele é aquela pessoa que tem visibilidade. É aquela pessoa que é seguida. E por onde eu já passei, com quem eu já conversei, em toda a organização, em toda a empresa, aonde o auditor está,
ele é uma figura notória, ele é uma figura visível, então ele é uma liderança querendo ou não. Ele inspira as pessoas querendo ou não. Então a gente tem que assumir esse papel, que a gente de certa forma se escondeu dele por muito tempo, né? Precisamos assumir, precisamos ter ciência que assumir o papel de liderança traz responsabilidades, né? E essas responsabilidades talvez sejam elas que espantem um pouco a gente, mas a gente precisa se desafiar, pessoal. Os nossos insights aqui eles vão muito nessa linha. Não tenha sangue nos olhos, tenha brilho nos olhos. Quem tem brilho nos olhos, influência. Ele é influência total, ele influencia as pessoas. Quando você fala com paixão, quando você fala com amor, quando você tem isso, você leva a sua profissão adiante, você leva o seu negócio adiante, você leva o seu nome adiante. Seja um educador, seja um mentor, seja um coach, lidere pela técnica e pelo exemplo. Quando se fala em liderança inspiradora, a gente está falando de exemplo. E para quantas pessoas o auditor não é exemplo? E quantas vezes a gente já não renunciou a esse papel? Ser auditor é um estilo de vida. Né? É um estilo de vida. Quando você entra para a auditoria, isso tem um impacto em toda a sua vida. A forma como você se comporta nas redes sociais, na vida pessoal, no trabalho. Né? Como a gente vai renunciar à liderança? Né? A gente sempre, na verdade, isso é algo que sempre é nato da auditoria, ter influência. Então, por que não usar isso em favor da profissão, em favor da organização, em favor do cliente da auditoria e em seu favor também? Né? Você é um exemplo, então assuma o papel de liderança. Ou você é marca ou você é mercadoria. Eu acho interessante esse insight. Olha só, pessoal. Você, enquanto liderança inspiradora, enquanto exemplo, enquanto auditor influência, você quer assumir o papel de ser uma marca ou uma mercadoria que pode ser descartada facilmente? Pense sobre isso. O auditor influencer, ele usa a sua condição de liderança para induzir a adoção de boas práticas, para transmitir conhecimento, insights que possam contribuir para o crescimento das pessoas. Não só das pessoas, mas também do ambiente de trabalho e da profissão. Vou estar o tempo inteiro falando aqui para vocês sobre isso, tá? Sobre o papel que a gente tem em cima da sociedade, sobre o que a nossa profissão ela vai ser no futuro e principalmente sobre a saúde da nossa empresa, sobre a melhoria, sobre o que o nosso papel dentro de um cliente de auditoria ele faz. Tá? Depois de ser um auditor fora da caixa, de ser um auditor conectado, de ser um auditor influencer, a gente precisa partir para algo que é a prática, é a atitude, a gente precisa transformar. Tá? Então, de nada vale todas essas características se você não consegue traduzir ela em mudanças, em melhorias, em transformações positivas. Tá? Então, o auditor precisa ser um agente de transformação. O profissional que promove e participa de transformações relevantes. Tá? O auditor, agente de transformação, ele sai daquele papel passivo, né, de identificar e reportar. Ele assume um papel ativo de buscar mudanças, de buscar melhorias relacionadas a questões críticas, questões importantes. Né? Então, eu te trouxe alguns insights aqui, mas eu quero começar por esse. Tá? Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe. Ou seja, conhecimento sem atitude não é nada. A gente precisa transformar todo o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida e da carreira em coisas que transformem a nossa organização, a sociedade e a nossa profissão. Nós estamos aqui batendo muito nessa tecla, por quê? Porque nós não vamos deixar que aquelas pesquisas se concretizem. Nós vamos promover as mudanças que a nossa profissão precisa e vamos assumir o papel de protagonista. Então é o seguinte, você não consegue abrir a mente de alguém quando a sua mente está fechada. Então, se você não consegue abrir a sua mente, não consegue sair da caixa, dificilmente você vai conseguir exercer influência sobre outras pessoas. Você vai conseguir abrir a mente de outras pessoas, tá? E isso traz para um outro insight que eu adoro isso aqui.
Quem não muda, dança. Precisa dizer alguma coisa a mais? Isso aqui eu adoro essa frase. Quem não muda, dança. Nós precisamos o tempo inteiro estar nos adaptando. O mundo em que a gente vive exige adaptação. Não tenha medo de errar. Não desista diante de adversidades. Pessoal, o auditor não erra? Tudo bem, a gente precisa manter o mais alto nível técnico, o mais alto nível de integridade, mas nós não somos isentos do erro, né? É preciso ter essa consciência, porque nós também somos humanos. Nós somos humanos, somos digitais, somos contábil, mas a parte humana, ela está assumindo um papel muito importante nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Depois que o computador substituir todas aquelas atividades repetitivas, manuais, operacionais, o que vai restar? O que a máquina não vai conseguir influenciar? Ela não vai conseguir influenciar a capacidade de ser humano. E é esse que é o nosso diferencial, e é isso que a gente não pode perder, tá, pessoal? Criticar é fácil, eu quero ver contribuir. O agente de transformação, ele contribui ativamente. Ele faz diferente, ele faz a diferença. Ele é o médico, ele é o advogado, ele é o psicólogo, ele é o coach organizacional. O que tem a ver médico? Ele está o tempo inteiro preocupado com a saúde do negócio. Por que advogado? Nós precisamos advogar. A gente tem que advogar o tempo inteiro. A gente advoga pela profissão, a gente advoga pela organização, a gente advoga por um país melhor. Nós temos que assumir esse papel, tá? E, bom, eu já saí da caixa, eu já me conectei, eu já me sinto um influencer, já sou um auditor, agente de transformação. Qual o próximo passo? O próximo passo é ser um auditor gestor de conflitos. Esse desafio a gente já vivencia há muito tempo. É algo que é inerente à nossa profissão, né? O que a gente faz, de certa forma, gera conflitos, né? Então, o auditor gestor de conflito, ele tem que ser um auditor preparado para mediar e lidar com conflitos de ideias, de sentimentos e de interesses, essencialmente. Para isso, o auditor gestor de conflitos, ele precisa ter consciência que desempenha um papel que promove mudança na vida das pessoas, nas rotinas, e por isso ele tem que estar sempre pronto para conduzir situações de estresse com inteligência emocional, tá, pessoal? Então, para isso, um bom auditor, para ele ser um gestor de conflito, ele tem que saber ouvir. E isso é algo que a gente é a essência da atividade de auditoria, né? A auditoria, ela vem do latim audire, né? Então, ouvir é a nossa principal função, para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Tem um detalhe muito importante nesse segundo insight. Tem muita gente que entende que conflito é uma coisa ruim, mas não é. Então não fuja do conflito, fuja do confronto. Lembra do que a gente conversou ainda agora? Que quando está muito confortável a vida, é porque tem alguma coisa errada. Eu digo a mesma coisa aqui. Quando não tem conflito, tem alguma coisa que não está legal. Se não tem conflito, está muito confortável também. Não está havendo crescimento, não está havendo desenvolvimento. E vocês sabem que a gente precisa estar o tempo inteiro evoluindo, crescendo, se desenvolvendo. Isso não é novidade para a profissão, tá? O que também não é novidade para a profissão, mas ajuda muito a gente a ser um gestor de conflitos, é evitar qualquer juízo de valor. Se detém aos fatos incondicionalmente. Isso daí vale para o auditor do passado, para o auditor do hoje, para o auditor do futuro, tá? Juízo de valor, não. Separe o que é fato do que é opinião. Separe o que é fato do que é percepção, o tempo inteiro. Nós precisamos ter uma fidelidade aos fatos. Então, isso nos exige o tempo inteiro estar refletindo sobre a forma como a gente fala, se a gente está falando de um fato, se a gente está falando de uma coisa que é concreta, ou se é uma coisa que a gente sentiu, que a gente percebeu, quando a gente escreve, principalmente, porque vai ficar lá no reporte, né? A gente precisa estar o tempo inteiro fazendo essa autocrítica, né? Além disso, escolha sempre a conscientização ao invés da imposição ou da postura abusiva.
A gente sabe que como auditor a gente tem diversas prerrogativas, diversos mecanismos que a gente pode acionar, mas assim, a gente só aciona eles, pessoal, em último caso. A gente depende das interações com as pessoas. Então, quando a gente já gera um conflito, a gente acaba perdendo. Por quê? A gente depende de informações que são produzidas por outras pessoas. Então, precisamos estabelecer alguns laços. E esses laços, eles são melhor construídos quando a gente investe em conscientização. Quando você ensina um gestor o que é gestão de risco, como implantar um controle interno, por que é importante, é muito melhor do que você dizer, faça esse controle aqui, recomendo que faça um controle, uma segregação, e simplesmente você não diz porquê, você não explica didaticamente e você não conscientiza. A pessoa faz porque você pediu, ou porque você mandou, porque você recomendou, mas aquilo nem sempre muda o que deveria mudar, que é a cabeça e a cultura de quem trabalha diretamente conosco. Tá? Por último, evite surpreender o cliente da auditoria. Não entregue uma bomba, entregue valor. Pessoal, é muito comum essa situação gerar conflitos. O auditor ele faz o trabalho dentro da sala dele, às vezes ele sai, conversa, mas ninguém sabe o que ele está fazendo, ninguém sabe o que está gerando, e de repente chega um relatório na mesa do gestor e BUM! Uma bomba. Se você está fazendo auditoria, converse com as pessoas, antecipe os problemas. Você não você não tem a obrigação de viver fazendo surpresas. Você não ganha por ter um grande achado de auditoria e surpreender a gestão ou as partes interessadas do teu trabalho. Você precisa o quê? Reportar, conversar, procurar já levar o assunto, já ouvir a outra parte antes de fazer aquele apontamento, aquela especificação, aquele registro. Tenha sempre isso em mente. Você não tem como requisito surpreender a gestão. Tá? Bom, você já é um auditor fora da caixa, você já é um auditor conectado, um auditor influencer, você já é um agente de transformação, você já tem a convicção de que precisa ser um auditor gestor do conflito, e agora nós vamos partir para o auditor comunicador. Esse aqui é essencial. O profissional que prioriza a compreensão e os interesses das partes interessadas em suas comunicações. Pessoal, de nada adianta fazer um excelente trabalho se a gente não consegue transmitir esse trabalho. Não é verdade? O auditor comunicador, ele é aquele que consegue transmitir a sua mensagem de forma oral, de forma escrita e, olha o detalhe, de forma multimídia. Novidade? Para alguns talvez sim, talvez para muitos. Mas ouçam bem isso. O auditor, ele precisa transmitir a sua mensagem de forma oral e escrita e multimídia, de forma simples e didática. Não adianta aquele monte de termo técnico se esconder naquilo. As pessoas precisam entender e absorver aquilo como algo importante, como algo que vai trazer saúde para a empresa, vai trazer perenidade, vai trazer melhoria. E sem o entendimento, sem a conscientização, a gente não consegue fazer isso, tá, pessoal? E isso é importante para que a gente consiga construir relações colaborativas com as partes interessadas. Você conhece as partes interessadas? Você tem convicção, você sabe o que elas esperam, você sabe quais as expectativas delas, o que elas precisam. Se você não sabe, dificilmente você vai conseguir se conectar e comunicar com elas. Mas vamos para os insights. Pessoal, é o que você diz sim. A gente ouve aquele ditado, não é o que você diz, é como você diz. Discordo. É o que você diz, mas também é como você diz. Então, saiba, tenha consciência disso. O que você diz tem impacto. Como você diz também tem impacto. Além disso, transmita informações relevantes em conversas cara a cara. O papel é frio. Lembra que a gente estava falando agora sobre a gestão de conflitos? Se você tem algo muito relevante para passar para a parte interessada, não se esquive de uma conversa cara a cara, olho no olho, sincera.
Isso não fere a tua independência, isso não fere a tua objetividade, isso é lealdade, isso gera uma conexão, isso gera confiança. E você sabe que o auditor precisa de confiança, né? Outra coisa, faça reportes de forma inovadora. Lembra? Comunicação oral, escrita e multimídia. Já pensou você entregar um trabalho através de uma live, através de um vídeo gravado com os resultados do trabalho? Já pensou você entregar um trabalho com uma apresentação? Ou seja, muitas corporações, ou seja, muitos auditores hoje já entregam uma apresentação multimídia, né? Existem diversas maneiras de você fazê-lo. Se você mandar o resultado de um trabalho com o WhatsApp do cliente da auditoria, a gente tem muito que inovar. Pessoal, o auditor de papel está com os dias contados, tá? Não se assuste, não ache ruim, esse grau de formalização ele vai entrar no mundo digital, tá? Outro insight interessante, o resultado do seu trabalho não é para você. Às vezes a gente faz um trabalho maravilhoso na nossa concepção, na nossa visão, ele é lindo, ele tem tudo, ele tem a materialidade, ele tem a relevância, ele tem os pontos de auditoria feitos de maneira bem escrito, só que para você, amigo. E o receptor, o cliente da auditoria, será que ele tem essa mesma percepção que você? Gerencie isso. Você, auditor do futuro, indispensável. Esse perfil de auditor comunicador, ele vai ter que entrar nesse aspecto, tá? Outra coisa, não use termos como auditado, o auditor apontou, sofreu auditoria. Gente, isso daí está muito defasado, muito defasado. Ou seja, quem está me ouvindo hoje nesse momento vai assumir um compromisso aqui comigo. Se você trabalha, você pretende trabalhar com auditoria, esqueça esses termos, tá? Vamos lá. Nunca mais utilizar auditado, o auditor apontou, o cliente sofreu uma auditoria, tá? Esqueça, delete, apague da memória. Outra coisa, nunca use intensificadores nem na sua escrita e nem na sua fala, desculpa. Isso é muito ruim, né? O auditor, lembra? A gente relata um fato. Toda vez que a gente usa um intensificador muito, bastante, em demasia, toda vez que a gente usa qualquer adjetivo ou um advérbio, a gente corre o risco, né, de estar fugindo de um fato e entrando numa opinião, tá? Ou querendo ressaltar muito uma situação que não é necessário, tá? É preciso que a gente entregue valor com cautela e com calma, né? O nosso reporte, ele fala por si, pessoal. Não é necessário a gente usar intensificadores, tá? Então, o nosso próximo perfil é o auditor conselheiro confiável. Esse eu acho maravilhoso e esse aqui sai muito da caixa, né? No âmbito da auditoria interna, uma das maiores referências é o Richard Chambers. E ele escreveu um livro que eu recomendo para vocês, né? E que é o Conselheiro Confiável, que tem as diversas competências que um auditor precisa ter. E a gente não poderia deixar de mencionar a importância que ser um auditor conselheiro confiável tem para o futuro da nossa profissão. Quem é esse auditor? É um profissional reconhecido pela capacidade de utilizar o seu conhecimento para promover pensamento crítico e análise de assuntos de forma sistêmica. Um conselheiro confiável, ele é requisitado para discussões relevantes em situações difíceis. Situações que... Para que ele é requisitado? Para contribuir com informações diferenciadas para a tomada de decisão e para a solução de problemas. Pessoal, por muito tempo a gente achou que participar de situações importantes para a organização ou para o nosso cliente de auditoria interna ou de auditoria independente, qualquer tipo de auditoria, poderia ferir a nossa independência, tá? Então o primeiro insight é: não utilize a independência e a objetividade como refúgio. Se o teu cliente precisa da tua opinião, se o teu cliente precisa da tua visão, dê a sua visão para ele, não se esquive, tá?
Você não vai dizer o que é para ele fazer, mas você pode muito bem enriquecer a tomada de decisão, dizendo quais as consequências, que risco você vê naquilo, e participe, participe. Porque quem está dentro do negócio muitas vezes não tem a visão que a gente tem. E a gente tem uma visão privilegiada. A gente está em todos os cantos da organização, a gente está em diversas cidades, a gente está em contato com diversas pessoas, a gente tem sempre uma visão privilegiada da profissão, da sociedade, da organização, do departamento, das pessoas, e a gente pode usar isso a favor da administração também. Próximo insight é: não tenha dificuldade alguma em desburocratizar. A gente tem a fama de burocratizar o tempo inteiro. O auditor, ele só recomenda para aumentar o controle, para melhorar o controle, para mitigar o risco. Pessoal, lembrem-se, o risco ele é tratado de diversas formas. Nem sempre a melhor recomendação é aquela para mitigar o risco. Às vezes a administração aceitar o risco é o melhor para o processo, é o melhor para o negócio. Então, a gente precisa, inclusive em nossos trabalhos, dizer qual é o excesso de controle, dizer que aquele controle está atrapalhando, que seria melhor um processo sem aquele controle. Você tem coragem de fazer isso? Se você não tem, o auditor do futuro precisa ter. Além disso, entenda as expectativas e necessidades das partes interessadas, pessoal. Isso aqui é muito importante. O auditor do futuro, ele é um auditor focado nas partes interessadas. Ele está o tempo inteiro preocupado com o que ela precisa, com o que ela espera e como ele pode colaborar com os resultados dela. Isso chama-se auditoria baseada em valor, tá, pessoal? O valor, ele é algo que não é definido por nós que entregamos os produtos de auditoria. Ele é definido por quem recebe, tá? Então não esqueça disso. Não fala, por favor, nunca fale do quanto o passado é ruim. Fale de como o futuro pode ser bom, tá? O passado, ele não é para residência, ele é para referência, mas ele é muito importante. Já pensou? A gente está falando aqui do auditor do futuro, mas a gente não está descartando o passado, pessoal. A gente tem que usar tudo que a gente aprendeu, né? Em algumas coisas a gente precisa desaprender e reaprender, mas a gente não pode simplesmente esquecer o passado. Há muito o que fazer com o passado e aproveitar com o passado. Já pensou se a gente fosse construir um avião do zero hoje? Como seria? Sem utilizar os conhecimentos do passado? Ah não, eu vou construir um avião inovador. Esquece tudo que existe de tecnologia sobre o assunto, vamos fazer do zero. Também não é assim. O auditor do futuro, ele é uma continuação do auditor de hoje, com todos esses perfis que a gente está trazendo, tá? Como eu falei, algumas coisas a gente vai precisar desaprender, e outras coisas a gente vai precisar reaprender. O próximo insight é: preocupa-se mais com a entrega de valor do que com formalizar os documentos. Às vezes você está lá no ambiente de negócio, fazendo o seu trabalho, e você pode ajudar, você pode fazer, você pode dar uma colaboração, e às vezes o próprio gestor, um profissional que está ali te pede uma ajuda, e às vezes a gente tem algum profissional que diz: não, me manda um e-mail, formaliza isso. Não é assim. O auditor do futuro, ele vai se preocupar muito mais com a entrega de valor do que com a formalização, com a forma. É lógico que para algumas coisas é necessário, isso eu vendo hoje. Eu não sei o quanto vai ser necessário lá na frente e o que vai ser necessário. A gente não sabe como vai ser o mundo de amanhã, a gente tem alguma ideia, mas muita coisa vai mudar. Próximo ponto: a gente precisa abrir caminho para a solução de problemas. Pessoal, muitas vezes nós somos questionados por trazer problemas, por apontar falhas, por falar de fragilidades. E essa fama a gente carrega, como aquele dedo que aponta, Não é aquele dedo que traz solução, é aquele dedo, é agenda negativa, A gente precisa desmistificar isso. A gente só vai desmistificar isso atuando como um conselheiro confiável. E um conselheiro confiável, ele precisa abrir caminhos para a resolução de problemas.
tá? Muitas vezes, a nossa percepção, ela faz com que a tomada de decisão, ela abra, a gente dá possibilidade. Olha, se você for por aqui, tem essas consequências. Se você for por aqui, tem esses riscos, Olha, tem uma oportunidade de negócio aqui. O mercado trabalha assim. Você é auditor, você conhece o mercado que você atua, por que você não pode falar para o gestor numa conversa, numa reunião importante para a empresa? O que te impede? Não se esconda e não utilize a independência e objetividade como refúgio, pessoal. Vamos para o nosso próximo perfil. Auditor globalizado. Esse aqui talvez seja difícil entender pelo nome, mas ele é muito importante no contexto que a gente vive hoje e no contexto que a gente vai viver, porque o mundo que a gente viveu, ele não existe mais. Voltar para o normal, quem está esperando isso está muito enganado. Aquele normal, ele não existe mais. Esse novo mundo, ele já vai começar a exigir da gente que a gente seja um auditor globalizado. Quem é ele? É um profissional que apoia e luta por propósitos maiores do que os dele. A nossa sociedade, antigamente, o valor estava em você ser um profissional que ganha dinheiro. Hoje ainda essa mentalidade ela é muito enraizada. Mas essa geração que está vindo aí, pessoal, é uma geração baseada em propósito. Ela precisa muito acreditar que aquilo é importante para ela, para o país, para a sociedade, para o mundo, para o ecossistema. E isso traz algumas reflexões muito interessantes. O profissional do futuro, ele se destacará pela consciência e não pelo conhecimento. Olha só, sente só o drama. A gente vive uma sociedade baseada em conhecimento. Conhecimento é poder. Mas e o profissional do futuro? Ele vai precisar ter consciência, precisa pensar no global e agir no local, precisa ter atitude, precisa ter propósito. E precisa sair do egossistema e entrar no ecossistema. Eu ouvi uma música e essa frase ela me chamou muita atenção, Tem um rapper chamado Edgar que ele fala numa música chamada Plástico, Ele fala dessa questão do ecossistema. Eu achei muito oportuno para a gente falar aqui hoje nessa apresentação. Pessoal, a gente vai precisar sair do ecossistema, e entrar no ecossistema. O auditor ele tem que sair da caixa. Ele tem que ter consciência que ele exerce um papel muito importante aonde quer que ele esteja, que ele é influência, que ele é exemplo e que ele pode fazer mais. Então, o tempo inteiro nós temos que estar pensando que ter a consciência que a gente faz parte de um todo. O auditor ele é parte da organização, o auditor ele é parte da profissão, o auditor ele é parte da sociedade, o auditor ele é parte do mundo, o auditor ele é parte de tudo. Então ele precisa participar, ele precisa atuar, ele precisa ser um profissional que usa tudo que ele recebe em favor do próximo, acima dos interesses dele. Tá? Então o auditor globalizado ele tem propósito, ele tem valores, ele tem causas claramente estabelecidas, ele tem consciência da responsabilidade dele de agir pelo futuro e pela sociedade. Pessoal, nosso próximo perfil ele é um pouco polêmico, mas eu volto lá para o tema do Congresso Brasileiro de Contabilidade, que é ser contábil, humano, digital e ético. Então, o auditor do futuro ele é um auditor humanizado. Ele não é mais aquele auditor pragmático. Ele tem que ter humanidade. Aliás, pessoal, tudo que a gente está conversando aqui não fala só do auditor, não. Se a gente fizer uma reflexão mais profunda, fala do contador, que não é auditor, fala de diversas profissões. O que a gente está conversando aqui serve para muitas profissões. Diria até que serve para quase todas as profissões. Profissional humanizado ele é um profissional capaz de interagir de forma equilibrada e com inteligência emocional. Até então, nós nunca precisamos exercitar tanto esse lado humano,
Mas o auditor humanizado, ele se preocupa tanto com o desenvolvimento de competências técnicas quanto com o desenvolvimento de competências comportamentais. Pessoal, isso aqui é muito crítico para o futuro da nossa profissão. Por quê? A gente estuda lá na escolinha, a gente aprende matemática, português, ciência, biologia, geografia, história. A gente entra no ensino médio, a gente entra na faculdade, a gente faz pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e a gente não se autoconhece. A gente não trabalha as competências comportamentais. Em nenhum banco de escola a gente aprende a lidar conosco, né? A gente não aprende a lidar consigo. E isso tem um custo em algum momento da vida, né? Em algum momento da vida a gente paga um preço muito caro, especialmente em áreas muito técnicas, como é o caso da contabilidade e da auditoria especificamente. Então, o auditor do futuro, ele se preocupa muito com as soft skills, com as competências comportamentais dele. E por quê? Se você não entende de pessoas, você não consegue ser um bom auditor. Por quê? O seu colega de equipe é uma pessoa, a pessoa que lhe fornece informação é uma pessoa, o seu chefe é uma pessoa, o revisor do trabalho é uma pessoa, as partes interessadas são pessoas. Então, a gente lida com pessoas o tempo inteiro. Você sabe lidar com seres humanos? Você sabe lidar consigo? Você sabe quais as suas reações? Você sabe quando você está julgando, ou quando você está opinando e quando você não está? Isso exige muito autoconhecimento e autogestão. Então, outra coisa que nunca falha, seja incondicionalmente empático. Até para dar uma notícia que não é tão boa, você precisa de empatia. Para falar de uma situação difícil, você precisa de empatia e isso não custa absolutamente nada. Você não paga para ser empático, você não perde quando você é empático. Então, você não perde absolutamente nada. Pessoal, isso aqui é muito interessante. O auditor humanizado, ele precisa acabar com esse estigma. Nós não somos a polícia corporativa, nós não somos a polícia do cliente, nós não somos polícia corporativa. A gente audita processos, a gente audita sistemas, a gente audita soluções tecnológicas, a gente audita demonstrações contábeis, mas a gente não audita pessoas. Então, tenha sempre isso em mente, né? Muitas vezes, no decorrer do trabalho, o auditor acaba cometendo algum deslize com esse foco, com esse viés. Então, priorize as pessoas e as interações mais do que os processos e ferramentas, tá? Às vezes a gente não tem essa percepção, como eu falei para vocês, o auditor de papel ele está com os dias contados. E quem faz uma auditoria sabe que nem tudo está escrito e nem tudo está documentado, está formalizado. Então, se você não consegue interagir com as pessoas, se você não consegue entender, saber lidar com as pessoas, muitas vezes você acaba se perdendo no meio do caminho e o seu risco de detecção, o seu risco de auditoria, ele eleva. Por quê? Você é um auditor focado em papel, em dados somente. Você não consegue ter uma visão do todo, ter uma visão das pessoas e, principalmente, você não consegue entender a cultura organizacional. Nunca ignore a cultura organizacional. Peter Drucker nos ensinou o quê? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Pessoal, essas interações elas vão ser cada vez mais importantes. Cada vez mais a gente vai ter tempo para interagir, porque tudo aquilo que é cálculo, tudo aquilo que é operacional, tudo aquilo que é repetitivo, as tecnologias emergentes elas vão resolver para a gente. E elas vão liberar esse tempo para que a gente exerça o nosso papel de fazer análises com uma visão sistêmica, fornecer pensamento crítico. Esse vai ser o papel do auditor do futuro. Então, a gente não consegue captar o que não está escrito se a gente não consegue lidar com as pessoas. Pessoal, próximo perfil. Esse aqui eu acho que todo mundo, quando eu fiz lá no início aquela pergunta,
né? Quando eu estimulei vocês a pensarem no auditor do futuro, eu acredito que todo mundo pensou, auditor digital. Isso veio à mente, eu acho que de 90% a 100% de quem está nos ouvindo aqui. Pessoal, o auditor digital, ele é um profissional que conhece as tecnologias emergentes e experimenta tudo aquilo que está ao seu alcance. Diria mais, ele vai muito mais do que está ao alcance dele. Por quê? O auditor digital, ele utiliza as ferramentas e soluções tecnológicas a seu favor. Ele não descansa enquanto ele não experimenta o que tem de mais novo no mercado. Se ele não domina a tecnologia ou não possui condições de acessá-la, não tem condições financeiras ou é algo que está muito distante, ele busca conhecimento e ele busca relacionamentos que lhe permitam conhecer aquilo. O auditor, ele é curioso, sim, ele precisa ser. Em relação às questões tecnológicas, ele vai ser indispensável. E agora vamos fazer mais um exercício aqui. Eu trouxe uma nuvem de palavras com diversas tecnologias que já estão no mercado. Eu gostaria que vocês olhassem para essa nuvem e fizessem uma reflexão sobre o que daí dessa nuvem vocês já utilizaram, primeiro. Segundo, o que vocês já conhecem e o que vocês nunca ouviram falar, tá? Depois de fazer essa reflexão, pessoal, vocês vão perceber que a gente já está correndo atrás do trio elétrico, viu? Tem muita coisa acontecendo que nós não estamos atentos ainda. Então, se você é contador, se você é auditor, se atualize. Se você não sabe, busque conhecimento. Pelo menos, interaja com quem trabalha com isso, com quem conhece, tá? Você precisa ser um auditor tecnológico, inovador, um auditor digital. Não tem mais espaço para uma visão de auditoria diferente disso. Então, aplique análise de dados, conheça Python, conheça as linguagens de programação. Se você não conhece, entre nesse mundo. É indispensável para nós. E, acima de tudo, se atualize o tempo inteiro. Porque amanhã, essa nuvem aqui ela vai estar defasada. E você junto com ela. Então, pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de falar com vocês um pouco mais aqui sobre as nossas iniciativas nas redes sociais, né? Eu tenho muito orgulho e muita paixão por falar sobre auditoria. Vocês viram hoje, tiveram a oportunidade de me conhecer, de interagir de alguma forma comigo quando vocês assistirem esse vídeo aqui. E toda a minha paixão por auditoria, por governança corporativa, por compliance, controles internos, hoje ela é compartilhada através das redes sociais que nós denominamos Somos Auditores, tá? O professor Quirino eu conheci através do Somos Auditores e tive a oportunidade de me conectar com muitas pessoas e de certa forma de ser um influencer pela profissão, né? O Somos Auditores é uma iniciativa que visa conectar pessoas e disseminar conhecimentos, compartilhar experiências e de alguma forma ajudar a nossa profissão a prosseguir, de promover a profissão, de promover os profissionais. E você encontra a gente hoje em diversas redes sociais. Você encontra a gente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, a gente tem grupos no Telegram, a gente tem canal no YouTube, tem Twitter, né? A gente tem podcast, né? O nosso audiocast, a gente tem um Instagram só de memes, ou seja, o auditor também é um ser humano. Então o auditor ele precisa sorrir, ele tem humor, entendeu? O auditor, a gente tem uma revista, a gente tem grupos, tem uma biblioteca com diversas informações sobre esses temas, tem um fórum de discussão. Então, se você não conhece as iniciativas Somos Auditores, é uma ótima oportunidade de você se atualizar, de você se conectar e de você ter boa parte desse perfil que a gente traçou aqui para o auditor do futuro hoje, enraizado, e você vai absorver muitas coisas nesse sentido. Eu gostaria de agradecer muito a cada um de vocês que está nos assistindo. Gostaria de agradecer ao professor Quirino mais uma vez pela oportunidade. E quero dizer que você vai me encontrar nessas redes, né? Nos procure lá,
Se você quiser trocar uma ideia, né, a gente ajuda profissionais, a gente é ajudado, a gente divulga vagas de emprego. Então, tudo isso que você viu aqui, você encontra na família e na comunidade Somos Auditores. Muito obrigado e até a próxima.